ruptura do sistema Bretton Woods vai marcar também um outro processo crescente de desregulamentação financeira, de liberalização financeira internamente e externamente, primeiro nas economias maduras, depois nas economias emergentes em desenvolvimento, ao longo das décadas subsequentes, ganhando particular força com o término daquela divisão do mundo gerada na Guerra Fria, entre o mundo capitalista ocidental e o mundo do socialismo soviético, em boa parte da Ásia, principalmente, e da Europa. Então, o fim da Guerra Fria, no final dos anos 80, começo dos anos 90, permite aprofundar as reformas liberalizantes. Nesses marcos, a globalização se intensifica, ou uma retomada da maior integração econômica internacional. Nós já tivemos uma grande integração no final do século XIX e no século XX, e uma dimensão particularmente intensa dessa globalização será a dimensão financeira, que é o que nós trataríamos agora, de conceituar e observar a evolução da integração financeira dos mercados globais nos marcos desse processo mais contemporâneo que a literatura chama de globalização financeira. A globalização financeira é um fenômeno que pressupõe dois processos que são paralelos, mas não necessariamente são iguais. Um é a da liberalização financeira, tanto interna quanto externa. Isso significa desregulamentar, dar liberdade para que os capitais se movimentem e as estratégias dos investidores, dos bancos, dos demais intermediários estrangeiros se façam nessas estratégias de forma livre. Tem regulação financeira, mas é uma regulação muito mais de caráter prudencial do que de um caráter substantivo, dizendo o que pode e o que não pode fazer. A liberalização financeira ela pressupõe a regulação financeira. E a regulação financeira é uma herança da crise de 29. Todos os sistemas financeiros, a começar pelos Estados Unidos, passaram a ser fortemente regulados. Havia nos Estados Unidos uma política, a chamada regulação Q, na qual a própria taxa de juros, a taxa de juros de captação dos bancos, que é aquilo que se paga para depositantes, e a taxa de juros de aplicação de bancos, que é aquilo que se cobra por empréstimos, tudo isso era regulado, dentre outros mecanismos. Herança da crise de 29, a ideia de que juntar mercado de crédito e mercado de capitais era ruim, então houve uma segmentação do sistema financeiro americano muito grande. Bancos que captam depósitos não poderiam operar em nenhum segmento do mercado de capitais. Essa regra, que faz parte da legislação da Glass-Steagall Act, né, dessa lei, em homenagem aos dois parlamentares que a conceberam, ela só vai ser desmontada do governo Clinton no final dos anos 90, plenamente desmontada. Então a gente só pode falar de liberalização financeira se antes houve regulação. Era possível falar em liberalização financeira na época do padrão ouro internacional? Não, porque não havia uma regulamentação financeira antes. O mercado de capitais internacional, na medida que ele vai se formando, ele já se constitui liberalizado ao espírito da ideologia, das visões da época. Então a liberalização financeira ela acontece tanto em criar maior flexibilidade e liberdade para determinar produtos e preços na intermediação financeira doméstica, quanto abolir mecanismos que geravam controles e restrições internos e externos. Isso é um conceito que nós tratamos lá no tópico 2 da nossa disciplina. Outro fenômeno é a integração financeira. Será que de fato os capitais estão se movendo de um lado para o outro e de qual lado para qual lado? A existência de integração financeira pressupõe algum grau de liberalização financeira. Uma economia totalmente fechada, sem canais de transmissão financeiros, não pode ser integrada. Agora, o fato de nós termos uma economia totalmente liberalizada não necessariamente conduz a uma grande integração. Então, os estudos empíricos, particularmente do FMI, gostam muito de destacar essas diferenças. Uma coisa é a liberalização financeira, que é normativa, que é regulatória, outra é a integração. Porque nós observamos dos anos 80 para cá muitos países que se liberalizaram muito do ponto de vista financeiro, praticamente não têm controles de capitais, mas estão pouquíssimo integrados, países de baixa renda. Nós vamos observar também países que mantêm algum tipo de controle sobre alguns segmentos do mercado financeiro, domesticamente e internacionalmente, mas possuem fluxos de capitais, estoques de ativos e passivos financeiros muito elevados. China é um excelente contra-exemplo. A globalização financeira, portanto, ela implica numa expansão exponencial do tamanho dos mercados financeiros. Dos anos 80, 90 para cá, o ritmo de crescimento do valor dos ativos financeiros tornou-se
infinitamente maior do que o da renda. Então, essa relação do estoque de ativos com respeito ao PIB, que era 2, 3 para 1, vai para mais de 6 para 1 em economias como a dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Hoje, se nós formos somar todos os ativos financeiros do mundo, ações, títulos de dívida, empréstimos bancários, e dividirmos pelo PIB, dá uma relação também de 4, 5 para 1. Então, foi uma enorme valorização de ativos financeiros, expansão do número de instrumentos, num contexto de mercados que estão integrados globalmente. Portanto, a globalização financeira, ela envolve, ela pressupõe o desenvolvimento de mecanismos tecnológicos que permitem lá comprar e vender ações em tempo real no mundo no celular. Isso se chama finanças de precisão. De fato, nós vamos, a partir do fim da Guerra Fria, integrando, do ponto de vista comercial e financeiro, constituindo um mercado global que funciona 24/7, em termos concretos. Nós vamos ter a emergência de instituições financeiras que efetivamente passam a operar em todos os mercados, né, em segmentos, em regiões globais, né, e uma integração funcional, na medida em que, especialmente nos Estados Unidos, em outros países que tinham legislações semelhantes, entre o que é banco e o que não é banco, instituições financeiras não bancárias, seguradoras, fundos de pensão, né, ou operando dentro do banco, ou essas instituições passando também a operar no mercado de crédito. E é um ambiente da globalização financeira, como nós vamos ver, de muita instabilidade. O que permite essa integração? A desregulamentação interna e externa, é a liberalização financeira, aumento da concorrência na disputa por oportunidades de investimento, a política monetária nos países emissores de moedas conversíveis, né? Então, a política monetária nos Estados Unidos, na Europa, com uma grande expansão, taxas de juros baixas depois do fim da inflação, progresso tecnológico ajudou, e o fato de que há uma enorme assimetria também, o que garante ganhos por arbitragem, ganhos de arbitragem os mais diversos. Então, são elementos que potencializam essa integração e que geram também instabilidade. No início desse processo, se percebia ou se, de alguma forma, se trabalhava com alguma ideia de estimular a maior integração das economias como um vetor para garantir crescimento. Né? Claramente, a FMI, Banco Mundial, outras instituições, no final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, muito mais na primeira metade dos anos 90, defendiam uma agenda liberalizante de privatizações, como se ela, por si só, fosse garantir crescimento com estabilidade, o que não garantiu, vamos ver evidências dos próprios estudos do FMI e do Banco Mundial. Mas aqui é um pouco trazer a fala do diretor-gerente do FMI, o Michael Candesis, francês, lá na metade dos anos 90, em 95, no fundo dizendo que a globalização veio para ficar e veio para produzir desenvolvimento no sentido amplo. As duas imagens do Candesis também na apresentação mostram o momento em que, a partir de uma ocorrência de várias crises financeiras, abaixo tem a foto do então presidente da Indonésia, Suharto, né, que era um ditador há mais de 20 anos no poder. A sua economia era tida como uma economia com enorme potencial, era um dos casos de sucesso do FMI e do Banco Mundial. Vai ter uma enorme crise financeira e vai ter que fazer um acordo junto ao FMI. Aí aparece o momento da assinatura do acordo. É tão grande a instabilidade, né, a partir da crise financeira asiática, 97, 98, crise russa, turca, a desvalorização do Brasil em 99, o estouro da bolha.com nos Estados Unidos, 2000, 2001, antes em 99 também nos Estados Unidos, a falência do long-term capital management e várias outras crises, fraudes em empresas como a Enron e tantas outras, que isso vai produzir uma certa sensação de que a globalização está perdendo dinamismo, perdendo força, a despeito dos esforços, né, do Banco Central dos Estados Unidos, do Tesouro. Aí tem uma revista Time, depois da crise asiática, em que foi construído um pacote de financiamento de socorro por FMI e outras instituições de 100 bilhões de dólares para a Coreia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, foi o maior pacote até então, e aquela sensação de que o capitalismo estava salvo, mas aquilo só empurrou o problema para frente. Então a foto traz o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Robert Rubin, e o seu segundo em comando, o Lawrence Summers, e na frente o presidente do Banco Central, Alan Greenspan. Já a The Economist, em que aparece um navio afundando, tratando da globalização, já é de 2010, exatamente o momento depois da crise financeira de 2007 a 2009, crise que vai ocorrer nos Estados Unidos, na Europa, dando conta de mostrar que alguma coisa de muito
movimento estranho estava acontecendo e aquelas promessas de fato não estavam se cumprindo. Quando tem a crise asiática, um dos maiores defensores do livre mercado, da liberalização das economias, o economista Jagdish Bhagwati, um indiano radicalizado nos Estados Unidos, então professor em Colômbia, ele vai fazer uma crítica muito contundente, dizendo que não se poderia assumir, assim como no comércio internacional, que a liberalização sempre é boa. Na visão dele, no comércio internacional, isso está mais do que demonstrado. Eu acho que isso é uma discussão polêmica, mas em todo caso, ele vai dizer que essa abertura muito intensa que gerou a crise asiática foi produzida de fora para dentro por pressões do Tesouro dos Estados Unidos e de bancos. E que não há nenhuma lógica econômica, teoria econômica, a demonstrar que a liberalização financeira é capaz de produzir desenvolvimento. Ele questiona esse dogma que seguiu sendo defendido pelo mainstream da economia. A despeito das várias crises, essa defesa mais contundente vai se reduzir a partir da crise financeira de 2007 e 2009. Aqui nós vamos trazer uma vez mais algumas informações que no ponto 4 nós havíamos colocado, e parte daquela literatura também é para esse ponto, no fundo para mostrar que a integração comercial, financeira e a mobilidade de pessoas foi muito elevada no final do século XIX e no início do século XX, da Primeira Guerra Mundial, e depois houve uma desglobalização e uma reglobalização. Esse estudo, com dados até 2000, feito pelo Banco Mundial, no fundo sugere que a maior integração depende de contextos específicos, tecnológicos, institucionais, e que nada é para sempre, que veio para ficar. Eu posso ter uma ruptura, uma reversão, como aparentemente se discute contemporaneamente. Aqui já um outro dado, vindo do Credit Suisse, mostrando que depois da crise financeira global há um estancamento da integração comercial. Se eu pego exportações mundiais PIB, nós vamos ter uma grande expansão. Isso aqui é 2008. Com a crise de 2009, isso aqui desaba. Há uma recuperação, mas até hoje, 2024, o nível de comércio global não recuperou os patamares de 2008. Então, nós já estamos falando aí de mais de 15 anos de estancamento da integração comercial. A visão que nós mostramos do Obstfeld-Taylor tratam da integração dos mercados financeiros internacionais num formato em U, uma grande integração no final do século XIX, uma desintegração a partir da Primeira Guerra Mundial, uma retomada, talvez em patamares equivalentes ao final do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, na virada do milênio. Mas esse processo também, hoje, passa por contestações. FMI, ao longo dos 20 anos, tem realizado uma série de estudos, dentre outros pesquisadores independentes, no fundo mostrando que a promessa de crescimento com estabilidade da globalização financeira não se concretizou. Pelo contrário, houve um aumento da desigualdade, muita instabilidade, crises financeiras, e maior concentração da renda. O FMI segue defendendo a liberalização no sentido amplo, a integração econômica no sentido amplo, mas aponta os limites da liberalização financeira e os problemas de políticas de austeridade depois que há uma crise financeira. Ambos os processos, a liberalização financeira e a maior integração dos países num contexto de instabilidade e as políticas de austeridade aprofundam pobreza e desigualdade nos estudos do FMI. Aqui algumas indicações para mostrar no gráfico de cima que a integração cresceu dos anos 60 para cá, nos países avançados, nos países em desenvolvimento, mas que também a quantidade de crises e o aumento da desigualdade após as crises veio como um subproduto desse processo. As desigualdades, e aqui nós estamos pegando uma observação da conclusão desse estudo do FMI, ela passa a ser um marco cada vez mais definidor de um contexto de questionamento da globalização na sua dimensão financeira, sem medidas protetivas de regulação. Então, baixo crescimento e vulnerabilidade e concentração de renda é uma mistura que não converge com aquilo que se dizia lá na década de 90. O professor Zingales, da Escola de Finanças em Chicago, que é uma instituição tradicionalmente defensora do livre mercado, defensora da liberalização, ele, Zingales, também o é, mas é um crítico a uma política na qual
os ricos estão protegidos da concorrência e a concorrência pressiona os segmentos de menor renda. Particularmente a liberalização financeira não entrega aquilo que promete em termos de aumento da eficiência social, pelo contrário, e na medida que não entrega, todos os pressupostos que os economistas dizem que os mercados funcionam com eficiência no setor financeiro deveriam estar sendo repensados. Aquilo que a sociedade sente, que é a produção da estabilidade e da desigualdade, parece estar, na visão dos Ingalls, muito mais próximo das evidências que nós podemos observar empiricamente, com vários testes econométricos e várias formas de mensurar os fenômenos, do que com o senso comum que se produziu na academia ao longo das últimas décadas, senso esse que vem sendo questionado muito nos últimos 15 anos.